Bolsonaro presta depoimento sobre joias. Bolsonaro não convenceu. Bolsonaro não falou a verdade e ele sabe. Só que agora o assunto é muito complicado. As acusações são graves. É bom lembrar do grande professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Eli Lopes Meireles. Segundo o professor Eli Lopes Meireles, indícios vários e concordantes constituem provas. Repetindo, indícios vários e concordantes constituem provas. Não faltam indícios contra o ex-presidente da República e, portanto, se eles são concordantes, são provas. E o inquérito vai terminar certamente sendo recepcionado ou recebido, como preferir, pela instância jurídica competente. É muito grave o que aconteceu, nós não podemos banalizar a propina. A impressão que dá, e aí eu estou supondo, eu não tenho provas para tal, faço questão de dar o benefício da dúvida, porque no Brasil nós criamos a lei de Lynch há certo tempo atrás, né? Qualquer coisa já vai enforcar. Não, tem um sistema legal que tem de ser devidamente seguido, com o trânsito julgado, com amplo direito de defesa. Mas causa profunda estranheza o governo da Arábia Saudita ter dado tantos presentes à família presidencial, vamos chamar de família presidencial, né? Isso não há nenhum outro caso na história. Causa estranheza que no quadriênio presidencial anterior, por 150 vezes, vocês não ouviram errado, 150 vezes um membro do governo brasileiro, muitas vezes da família Bolsonaro, se dirigiu à Arábia Saudita. 150 vezes em 4 anos dá aproximadamente cerca de 10 dias. A cada 10 dias estavam alguém lá. E eu pergunto, o que você, Carol, qualquer um de nós perguntaríamos, por quê? Qual a razão? Por que tantas vezes? Porque o Brasil criou uma embaixada no Bahrein. Embaixada no Bahrein? Nem tem embaixador, tem um encarregado de negócio por solicitação do senhor Eduardo Bolsonaro, e todo mundo sabe. Nós não podemos ter medo da verdade, nós temos de ter medo da inverdade e não cometê-la. Mas é isso. Então, o que o presidente disse ontem foi muito bom que a Polícia Federal fez. Perfeito, brilhante a Polícia Federal. Você faz o depoimento no mesmo horário. Com isso, você cria dificuldades para combinar respostas. Perfeito. Eu temo pelas Forças Armadas quando, por exemplo, um oficial das Forças Armadas se envolve numa situação como essa. As Forças Armadas, que tem uma bela história no Brasil, não é um almirante de esquadra para fazer o que nós vimos, porque nós temos a imagem. Nós temos outros oficiais da PM se dirigindo ao local para retirar as joias, e não são qualquer joias, né? A caneta, bom, ele sempre tentava, é engraçada a persona, a figura pública e a privada, né? Isso em política é comum, não é agora, desde Atenas, na Grécia, desde o século V a.C. Era uma caneta popular, eu quero uma caneta popular para assinar. A caneta que ele ganhou várias, custam R$6.000 cada uma. Um relógio popular, o relógio que ele ganhou era de uma marca, não vou falar qual, cravejada de diamantes. O que a esposa ganhou, nenhuma primeira-dama na história do Brasil, né? Vamos lembrar o valor, desde a dona Mariana, esposa de Deodoro da Fonseca, né? Nem ela recebeu um presente de 16 milhões e meio de reais. É um negócio inaceitável, inacreditável. Nós esquecemos muito mais rapidamente as coisas, mas a justiça não esquece. Sem vingança, com justiça. Vingança é horrível, não tem nada a ver com justiça. Portanto, eu sei que ele não falou a verdade, ele sabe que não falou a verdade. A defesa, eu não sou advogado, mas conheço grandes advogados. Pelo jeitão aí, pelo que eu ouço eles falam, que eu aprendo de ouvido, e eles são muito inteligentes. Quase que me convence que criminosos são inocentes, pela habilidade deles. Mas ele não falou a verdade, e esse processo vai levar, entre outros, porque tem no TSE, tem vários processos na área penal, criminal, eleitoral também, a sua inelegibilidade. O que é isso? É não poder ser candidato. E aí a disputa vai ser entre Flávio e Eduardo. Quem vai ficar com o espólio da família? Jair Bolsonaro inelegível. Eu creio que com a divulgação agora das razões, das
possíveis punições, não sei, não sabemos ainda quais, no limite até ser inelegível da Justiça Eleitoral, esses resultados devem mudar, né? Vão apresentar quais são as razões, quer dizer, não é uma perseguição política ao ex-presidente da República, não. São ilícitos que foram cometidos, você tem um conjunto de ilícitos que vão ser comprovados em provas, essas provas serão periciadas, né? Fazem parte do inquérito e vão chegar finalmente ao julgamento no caso da Justiça Eleitoral pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Nesse sentido, com o conhecimento dessas ações, com a divulgação que será feita por nós e por tantos órgãos de comunicação e a população tomando conhecimento do que efetivamente ocorreu, eu tenho certeza que o resultado pela condenação, vamos chamar assim, do ex-presidente vai ter um número muito maior, porque no momento dá a impressão para muitos que não conhecem o assunto em perseguição política, né? Ou como se fosse rememorando o processo eleitoral do segundo turno, dia 30 de outubro. Não, foram ilícitos muito graves que violaram o sistema democrático e o caso, acho que mais conhecido e mais grave recentemente envolve o senhor Anderson Torres, porque pelo depoimento dado pelo ministro Flávio Dino, eu estou até com ele aqui, e nós até já comentamos aí até sobre isso, é muito grave, porque o senhor Anderson Torres foi feito um levantamento pelo Ministério da Justiça, onde Lula no primeiro turno tinha obtido os melhores resultados, eles iam nesses locais para dificultar a circulação dos eleitores. Portanto, de acordo com ele, eu estou com um texto aqui aberto, né? Ele diz o seguinte, vou ler só uma passaginha muito breve. O que eu posso afirmar, diz o ministro Flávio Dino, é que há indícios de elaboração de relatórios, viagens, comandos de determinações administrativas e temos um indício muito eloquente. O fato ocorreu no dia 30 de outubro. Houve essas ditas operações que ele chama, o ministro Flávio Dino, de atípicas e conclui. Vamos aguardar o término das apurações da Polícia Federal, visto que evidentemente constitui um fato de imensa gravidade. Faço questão de mais uma vez sublinhar a imensa gravidade, porque isso significa um enquadramento estatal, governamental, para tentar fraudar uma eleição. Olha a gravidade. Houve, portanto, no dia 30, uma ação do Ministério da Justiça, de acordo com o ministro Flávio Dino, feita pelo senhor Anderson Torres, a pedido do seu chefe, Jair Bolsonaro, para fraudar os eleitores. Então, isso é muito grave. Sendo assim, eu creio que com o conhecimento dessas informações, esse resultado dos que esperam absolvição deve cair e aumentar dos que esperam inelegibilidade, com amplo direito de defesa, com trânsito em julgado, em suma, determinando exatamente o que expõe e o que dá direito de defesa a todos os brasileiros e brasileiras, inclusive na Justiça Eleitoral. Papel do Brasil no fim da guerra entre Ucrânia e Rússia. É bom lembrar que o Itamaraty tem uma bela história. O Brasil é um dos raros países que construiu sua fronteira quase que sem guerras. É algo inacreditável. Isso deve-se ao Ministério das Relações Exteriores. O professor Rubens Recupero, num livraço sobre a diplomacia brasileira, que vai desde o Tratado de Madrid, quando o Brasil era colônia de Portugal, 1750 até 2016, mostra como que os conflitos fronteiriços foram resolvidos pela diplomacia. Então nós temos uma história muito boa do Itamaraty que continua a bela história da diplomacia portuguesa, porque Portugal tinha um problema, qual era? Só fazia a fronteira com um país, qual? A Espanha, naquele cantinho da Península Ibérica, bem pequenininho, e durante 60 anos, 1580, 1640, foi domínio ibérico, né? Então, o Brasil sempre teve, a partir da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, um papel muito importante. Eu lembro o caso da criação do Estado de Israel, quem presidiu a sessão? Um brasileiro, Oswaldo Aranha. Bem, nós não podemos ser um Estado pária, como queria Ernesto Araújo, o patético ministro das Relações Exteriores do governo anterior. Isso é ridículo. Nós somos um país que temos uma importância diplomática no mundo, eu sei, maior do que a nossa importância militar, até maior do que a nossa importância econômica, mas temos uma grande importância no mundo. Então, o presidente Lula está fazendo um papel, no caso desse conflito, o maior da Europa desde 1945 entre Rússia e Ucrânia. É uma questão complicada. A Crimeia é russa.
não é ucraniana. Eu sei que muitos ucranianos podem ficar furiosos comigo, não há nenhum problema. Leia Orlando Figes, um clássico. Orlando Figes é um dos grandes historiadores ingleses, tem livros muito bons sobre stalinismo, chamado Sussurros, que é uma das melhores coisas que eu li nos últimos anos, né? Ele tem uma história cultural da Rússia excelente, tudo em português, tá? Vocês podem ler. E ele tem um sobre a Guerra da Crimeia. A Crimeia é russa. O Leão Tolstói, provavelmente junto com Dostoiévski, os dois maiores escritores da segunda metade do século XIX russo, apesar que o Tolstói morreu no início do século XX, ele lutou na Guerra da Coreia, escreveu um livro chamado Sebastopol, né? Bem, eu estou dizendo isso porque a Rússia entregar a Crimeia é zero. E por que a Crimeia passou para a Rússia durante o período da União Soviética? Porque o Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, era ucraniano e passou a Crimeia, que era da Federação Russa, para a Ucrânia. E deu no que deu. Lembrando que a União Soviética, a maior parte do tempo, foi governada por não-russos. Tá? Vamos sempre esclarecer. A situação, portanto, agora é uma situação realmente bastante complicada, porque a Crimeia não vai se negociar, isso é zero a chance. Tem que negociar a região do Donbass. É essa a grande questão. A Ucrânia tem suas razões, já morreram 250 mil pessoas e mais de 12 milhões de pessoas que se deslocaram. Então, de refugiados. A questão, portanto, é muito séria. Vai ter de chegar sobre aquela região em que tem uma parte da população russa, que está ali naqueles deslocamentos populacionais da União Soviética, e uma parte ucraniana. É ali que é o momento da negociação. Vamos esperar que o presidente Lula, na China, junto com a China, Macron está lá também, Emmanuel Macron, presidente da França, também falando sobre essa questão e buscar uma solução de paz, que ambos vão ter de ceder. É isso que o presidente Lula está dizendo e com toda a correção. E vamos aguardar que o Brasil volte a ter o papel, e o Uribe destacou no episódio do Irã, quando o Brasil e Turquia tentaram obter uma solução sobre a questão nuclear do Irã e foram sabotados pelos Estados Unidos, né? E infelizmente a situação agora é mais grave, porque a bomba islâmica, entre aspas, do Irã está muito próxima, assim como o Paquistão tem bomba atômica. Então, vamos acompanhar agora os próximos passos e a participação do Brasil. E isso deixa o Brasil num outro patamar nas negociações econômicas, essa questão da negociação diplomática. Isso é importante para nós. Abril Vermelho e as invasões do MST. Terroristas são o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Esses são terroristas. Então, vamos colocar a discussão no campo econômico e social, não no extremismo. Extremismo não serve a ninguém, serve ao Brasil, cria a cultura do ódio. Então, primeiro ponto, não são terroristas. Segundo, havia uma tese que vinha dos anos 50, especialmente 1950, 1960, 1970, que para crescer a produção agrícola era condição sine qua non a reforma agrária. Porque havia latifúndios, dentro dessa leitura, havia latifúndios improdutivos, com a reforma agrária aumentaria a produção de produtos de gêneros de primeira necessidade, que abastecia as cidades, que estavam em processo de rápida urbanização e de industrialização. E havia carência de produtos alimentícios nas cidades. Com isso, subia a inflação, porque havia, portanto, aí sim, viu, Campos Neto, havia uma crise de demanda, tá? É bom dar uma olhadinha nos livros de história. Então, tinha essa tese. Industrialização só vai crescer, só vai se desenvolver mais rapidamente se tiver a reforma agrária. E o campo era mercado também para as indústrias, máquinas e equipamentos. A história mostrou o contrário. Veja como é que é. A ocupação especialmente do Centro-Oeste, mas não só, mas especialmente do Centro-Oeste, e a revolução que a Embrapa trouxe, criada pelo ministro Cirne Lima, que tem de ser lembrado, né? E depois expandida numa larga escala pelo ministro Alisson Paulinelli, que mandou milhares, acho que centenas, quase milhares, foi mais de 1000, técnicos a estudar no estrangeiro, fazer pós-graduação no estrangeiro, no governo Ernesto Geisel, né? Revolucionou o Brasil, aquela terra que não valia nada. O Cerrado virou um dos celeiros principais do mundo. E o preço dos produtos nas cidades, no meio urbano, proporcionalmente foram caindo. Ou seja, não foi condição sine qua non aquela tese política da reforma agrária. E os latifúndios foram desaparecendo, que nem sempre eram grandes propriedades, mas muito produtivas. Outro fato, hoje, para se produzir, você precisa de máquinas, de ferramentas e equipamentos extremamente avançados, que custam muito caro. Poucos têm condições.
Teria pequeno proprietário se formar cooperativas. Então, é um processo, portanto, não tão simples como parece num simples discurso político tal. E lembrar, então, que essa questão, o MST deixou de ser econômica, porque esse não é um problema hoje, de faltar arroz, feijão, farinha, comidas básicas que se tinha dentro da, então, gastronomia brasileira das cidades, vamos chamar assim, né, para uma questão social, ou seja, são pessoas que socialmente não querem migrar e querem ter terra. A grande questão é se eles têm vocação para ser agricultor. Isso é uma outra coisa. Ser agricultor não é a mesma coisa de ser comerciante nas cidades ou operário numa fábrica ou trabalhador numa empresa de comunicação. Você tem de conhecer muita coisa, conhecer o tempo, conhecer as novas tecnologias, etc, etc. Então a questão que se coloca é em cada estado do Brasil tem uma história. O deputado de Pernambuco falou, no nosso estado é assim. Então discutir a questão serenamente, sem panfletarismo, em cada estado e olhar as terras públicas invadidas por grandes proprietários. Isso na Amazônia é uma festa e você tem esses dados pelo INPE, as terras invadidas. O delegado Alexandre Saraiva, brilhante advogado da Polícia, delegado da Polícia Federal, que foi transferido quando conseguiu apreender a maior corte de madeira clandestina da história, né, da história do Brasil, e foi ao invés de ser premiado, foi punido por Ricardo Salles e mandaram para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele tem todos esses dados. Eu li, inclusive, textos, e agora tem um livro dele sobre isso. Você tem a fotografia das áreas que foram invadidas. Então, veja, tem de ter o MST aqui, o produtor rural também aqui, esse produtor que esse senhor representa, e ter o Estado. A presença estatal equilibrada, né? E com os dados que vêm dos satélites, com os dados econômicos que nós temos, e evitar conflito. Tem gente que quer guerra civil, e nós precisamos de paz, e não de ódio, mas precisamos de uma boa economia, né, que funcione bem. Então, o papel do Estado, do ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, que é um bom negociador, do ministro da Agricultura e do senhor Rui Costa, chefe da Casa Civil, não precisa nem o presidente da República, discutirem com o MST e os produtores e com os governadores, porque passa por cada estado, tem uma realidade diferente, como resolver essa questão. Portanto, precisa de diálogo. Ataque em creche de Santa Catarina. Conjunto de fatores, portanto tem uma visão de totalidade, de relação entre poderes, prefeitura, estados, União, e de diferentes áreas dessa estrutura estatal, tanto na esfera municipal, estadual e federal. Não empurrar tudo para as costas da polícia. A polícia, ela não resolve problemas sociais. A polícia age quando demandada para enfrentar um problema que existe na sociedade, que muitos acham que o problema tem de ser resolvido pela polícia. Não. A polícia faz muito mais até do que deveria fazer num país como o nosso. Eu acho que é uma questão bastante complicada. Só aumentar a pena dos criminosos também não acho que esse é, infelizmente, o caminho. Temos de aprender com experiências no exterior exitosas, especialmente na Europa. Porque nos Estados Unidos, infelizmente, nós temos uma cultura das armas, da violência, até, infelizmente, garantida pela Constituição Americana, de 1787. É bom lembrar que naquela conjuntura não havia Estado, cada um se autodefendia. No século XXI a situação é outra. Então aquela cultura da violência norte-americana nós importamos. Nós não importamos o que havia melhor recentemente dos Estados Unidos. O cinema, o teatro, a pintura, os grandes escritores, tudo aquilo que marcou, por exemplo, a minha geração. Importamos o que havia de pior: Ku Klux Klan, racismo, perseguição, forma de intolerância, ódio, a cultura do ódio. E isso se reflete no cotidiano como nesse tristérrimo episódio de Blumenau. Então, nesse sentido, teve acontecimentos trágicos na Europa, é verdade, alguns, mas houve um enfrentamento bastante interessante. Então, primeiro, tem de fazer simpósios no Brasil de grandes estudiosos para discutir e apontar soluções, aprender com as experiências estrangeiras, ter esse trabalho que o Uribe levantou anteriormente com a Deep Web, de acompanhamento, a questão dos jogos eletrônicos que estimulam a violência, a questão de noticiar o fato. Essa é uma discussão muito interessante que tem em alguns países. Existe o fato? Tem de falar que tem o fato. Agora, não temos o nome do criminoso, o registro do criminoso, porque para eles isso é um motivo de status. Para que um outro fala, se ele matou 4, eu vou matar 6. O outro diz, se matou 6, eu vou matar uma dúzia. Temos de construir, e não é tarefa da
da noite para o dia uma cultura de paz. Eu acho que essa é a questão central. Como construir a cultura de paz num país, infelizmente, marcado pela violência. Nós não devemos nos esquecer, não é sempre dizer a mesma coisa, mas nós somos o último país do mundo a abolir a escravidão no mundo ocidental. Carol, os castigos corporais feitos na rua foram abolidos alguns anos antes da abolição da Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. Quer dizer, essa violência ela estava no cotidiano, nas ruas, nas casas, na vida, nos corações e mentes das pessoas. Então, como construir essa cultura de paz? É o desafio, mais uma vez, colocado. Agora, tem de ser medida urgente também. Não é simpósios ad eterno, criar comissões que não resolvem, simplesmente achar que alterar a legislação vai mudar alguma coisa, uma ação da polícia, não. Precisa ter psicologia também. Isso é fundamental. Nas escolas, como foi detectado, o problema muitas vezes aparece na escola. A escola tem de comunicar à delegacia regional, a denominação que se queira dar, à subsecretaria e à secretaria municipal ou estadual, depende, e ter psicólogos que possam rapidamente ir ao local onde o fato está ocorrendo, onde há um certo desajuste de um aluno ou de um aluno, e encontrar a família e, junto com a prefeitura, ter trabalhos que possam fazer com que esse adolescente, essa criança ou esse jovem adulto possa enfrentar esses dilemas que ele tem, que eu não sei quais frustrações ele teve ao longo da vida, e que não façam tragédias como essa. Ou seja, é um trabalho, portanto, de totalidade dos três poderes, né? De conversação, de identificar os problemas, não achar que se responde à violência com a violência. Aí, ao contrário, estimula a violência. Agora, essa cultura de paz é condição sine qua non para nós falarmos que vivemos num país civilizado. Porque o que nós vimos ontem, poderemos, eu espero que eu esteja errado, ver amanhã e outros dias, é a barbárie. Nós não podemos banalizar a barbárie. Esse é um problema nosso, né? O que aconteceu na boate no Rio Grande do Sul, naquela casa de shows, antigamente os antigos chamavam de boate, hoje não se fala mais nem essa expressão. Aquilo ficou quase que tudo impune até hoje. Há uma sucessão de impunidades e de grandes tragédias. Tivemos episódios aqui em São Paulo no início do governo Dória, eu me lembro muito bem, né? Também que foi também muito triste. Em suma, para resumir, ter pedagogos, psicólogos, ter ação com a polícia, com os poderes públicos e construir essa política de paz e fazer com que nós possamos fazer com que episódios como esse ou sejam muito raros, ou melhor, nunca mais aconteçam. Cracolândia, no centro de São Paulo. Nós temos a mania no Brasil de resolver algumas coisas por decreto, né? Evidentemente que não acabou a Cracolândia a partir daquele dia, quando foi decretado o seu fim. Pelo contrário, ela acabou se expandindo para outras áreas da cidade. E hoje, como você bem destacou, existe mini Cracolândias em todo lugar. E a gente que circula pela cidade vai vendo aquelas Cracolândias, como é que elas vão se deslocando. E hoje não há região da cidade de São Paulo em que não haja a sua, entre aspas, para a Cracolândia, além da Cracolândia propriamente dita, que é essa no centro da cidade, perto da antiga rodoviária, na estação Júlio Prestes, da antiga rodoviária de São Paulo, que era justamente ali. A grande questão é que entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, entra eleição e sai eleição, e nada muda, nada muda. Quer dizer, ou se tem efetivamente um trabalho, alguns acham que é lavar de manhã e lavar de tarde. A prefeitura faz muitas vezes isso onde eles estão, tal, né? Lava os locais. Agora, quando você olha, vamos pegar um exemplo aqui, só para quem nos acompanha, porque isso ocorre em todo o Brasil hoje, hein? O fenômeno do crack não é mais um fenômeno paulista, do Rio de Janeiro, é um fenômeno brasileiro e de enorme violência, de destruição de famílias, né? E de futuros, especialmente de mais jovens. A questão ali da Rua General Osório, onde é um lugar que vende muito moto, peças de moto e tal. Você caminha por alguns quarteirões e vê só vende-se, aluga-se, vende-se, aluga-se. Ou seja, o comércio desapareceu da região. Eu tenho muita dó dos que moram na região, que compraram apartamento há muitos anos atrás e que não pode sair, ter a livre circulação e efetivamente não se resolve o problema, né? Se resolveria se tivesse um projeto de curto, médio, longo prazo, né? Essas pessoas não podem ficar lá, ponto.
Ponto. Ali não é local de moradia e de consumo de drogas, tá? Mas vai resolver como? Chega a polícia e manda todo mundo, joga bomba de gás lacrimogêneo, jato spray de pimenta, resolve? Não. Tem de retirá-los de lá e levá-los para algum lugar. A grande questão é que precisa ter os locais. A prefeitura não falta dinheiro, a prefeitura de São Paulo tem dinheiro saindo pelo ladrão, né? Isso a gente está sabendo aí, o orçamento é muito alto. Agora, precisa ter medidas ousadas. E de que forma a gente faz? Fazendo seminários, debatendo com especialistas, aprendendo com experiências do estrangeiro, tem boas experiências, e enfrentar de vez essa questão. Quem vai resolver em total? Não vai resolver. O consumo de drogas vai continuar. Mas não é possível todo dia, toda semana ter esse tipo de coisa. E muda de local. Lembra da Praça Princesa Isabel? Como resolve o problema? Vamos colocar grades. Pô, então resolveu o problema. Claro que não resolveu. O problema só se transfere de lugar para lugar. E os viciados vão se deslocando. E a gente percebe. Agora, o que falta? Em suma, subprefeitos, eu não sei onde estão os subprefeitos, não sei se chama subprefeitura regional, cada hora muda de nome, mas não muda a essência, a falta de trabalho, a falta de compromisso com a região do qual eles são responsáveis. Eles têm de andar, circular, conhecer a cidade, ver onde está aquilo. A população tem canais, no plural, de contato. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você imagina um comerciante que depois que passou pela CPI da Covid, mantém o seu negócio aberto, o pequeno comerciante que não foi fácil, aí ele chega lá, tem um pequeno número agora da Cracolândia, uma mini, com 4, 5, aí vai aumentando 10, uma dúzia, 2 dúzias. Como é que ele vai fazer com o seu negócio? Ou seja, falta responsabilidade dos poderes públicos, que tem ONGs que ajudam, legal, ótimo, etc. Mas a responsabilidade é da prefeitura e do governo do estado. Ou eles trabalham conjuntamente, ou nós vamos ver essa tragédia. E a gente vive com medo. Eu duvido quem tem coragem de passar por qualquer hora do dia, das 24 horas, pela Cracolândia. Eu duvido que alguém tenha... Ou seja, portanto, é um território intransitável. É como se fosse um estado dentro do estado. E, por fim, São Paulo não produz crack. Esse crack vem de algum lugar. Será que é impossível descobrir como é que ele chega à Cracolândia? Não me parece que seja impossível, né? Suspensão do novo ensino médio. Tem de ser suspensa, na verdade, com todo respeito, seria melhor levar à basura, ao lixo a ideia e rediscutir a questão do ensino médio. Eu digo isso porque a reforma anterior a essa, que não foi implantada no fim do governo Dilma, eu estava até procurando aqui rapidamente um artigo que eu tinha escrito para o Jornal Globo, que era articulista nessa época do Globo, fazendo uma análise da proposta curricular na gestão Dilma II, que era um dos maiores horrores que eu já vi na minha vida, com todo respeito, da proposta de história, porque afinal é a minha praia, é o que eu conheço, que abolia, por exemplo, toda a história do mundo ocidental, né? Então, tudo aquilo que nós entendemos sobre surgimento do cristianismo, Idade Média, revoluções inglesas do século XVII, Revolução Francesa, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, etc, 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 tudo isso ia desaparecer, ia ter fundamentalmente uma história nada contra, né, dos povos originários, que tem de estar presente nessa história geral, da história da África, tem de estar presente, mas sumia tudo o que eu falei anteriormente. E eu, quando eu li aquilo, eu não acreditei, achei que era um documento apócrifo, era verdadeiro. Eu escrevi um artigo, daqui a pouco eu acho, onde está aí na internet, e que deu uma polêmica danada com então o ministro, que acho que era o Renato Janine Ribeiro. Segundo, aí veio a proposta do governo Temer tentando consertar aquela péssima proposta, que também não é uma boa ideia, né? É necessário, eu não sei se eu sou muito conservador, nostálgico, até por ser torcedor do Santos, mas mexer, a questão fundamental do ensino médio, primeiro, espaço físico, prédios adequados, ligação com a internet, computadores, requalificar o corpo docente, requalificar no sentido não de máquinas, eu estou falando de pessoas que tenham tempo para poder aprender certas técnicas no campo da tecnologia e, se for o caso, ter liberação para fazer durante um período mestrado, que é muito importante para melhorar a qualidade de aula na graduação
especificamente no ensino médio. Em suma, investir no corpo docente, né, no prédio, nas condições de trabalho e não querer fazer o mais fácil, quer mudar currículo. Eu digo isso que eu fui professor de ensino fundamental e ensino médio, além de 30 anos de professor universitário. E as propostas que eu lia de história, eu falava, essa pessoa nunca entrou na sala de aula, porque eram propostas exóticas no campo da história. E era verdade, as pessoas que propunham na Secretaria de Estado de Educação o que fazer aquilo aqui de São Paulo na sala de aula, nunca tinham dado aula. Então, e tem de trazer o professor, aquele que vive lá na sala de aula. E por fim, e não menos importante, ver as experiências exitosas no ensino público. No Nordeste, nós temos experiências muito interessantes. Por exemplo, no Ceará, por exemplo, no Piauí. Trazer essas experiências, fazer um simpósio, envolver o país, os educadores. E aí, se for o caso, fazer pequenas mudanças no ensino médio. Porque o fundamental no ensino médio é o que eu disse anteriormente. Prédios, instalações, internet, equipamentos, docentes bem pagos e qualificados. Então, chega de frescura, de querer desviar do foco da questão e jogar o aluno, interessar o aluno no ensino. E, por fim, olha que são coisas para envolver a comunidade. Isso é central. A escola tem de ser um espaço da comunidade, não só ser um espaço escolar. Tem escola aqui em São Paulo que tem muros de 3 metros de altura. Nem em campo de concentração tinha prédio tão alto.